No Evangelho conforme escreveu São João, no primeiro capítulo e também no primeiro versículo, um versículo bastante conhecido. Gostaria que o pastor Sebastião também abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, 1 João. E outro abre em Apocalipse, pode ser ainda o próprio pastor Sebastião, e é bom que ele leia no microfone para que saia na fita, capítulo 19, versículo 13. Mas vamos fazer a leitura deste capítulo 1 do Evangelho, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1 João 5, 7. Glória a Deus. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Agora, pastor Sebastião, leia ainda Apocalipse 19, 13. E os irmãos atentem para a leitura. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos lido a Tua Palavra nesta noite. Senhor Deus, e sobre ela nós queremos falar. Nós queremos pedir que o Teu Espírito venha sobre nós de forma abundante. Deus, não pretendemos de forma nenhuma usar esta tribuna para falar de nós mesmos, mas nós queremos que Tu venhas ser com a nossa boca. Deus, que a partir deste momento a minha boca não seja minha, o meu coração não seja meu, o meu intelecto seja inteiramente Teu. Senhor, ser servido em usar o meu corpo, usar a minha instrumentalidade, fazer-me lembrar, Senhor Deus, das verdades contidas na Tua Santa Palavra. Ser servido, ó Senhor Jesus Cristo, em ocupar o lugar de destaque nesta reunião e venha falar com o Teu povo nesta noite. Deus, eu não me proponho falar uma só sílaba aqui, não quero falar uma só palavra, Senhor, mas eu quero que Tu venhas, meu Deus, falar em meu lugar, usando a instrumentalidade, Senhor, deste Teu pequeno servo, mas que a Tua igreja aqui reunida possa receber a mensagem Tua, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos lido a palavra do Senhor em alguns trechos sagrados. Hoje nós estamos na segunda noite da nossa reunião. E não é de nosso perfil saber aquilo que vamos pregar nas reuniões, nas igrejas e nos cultos que frequentamos. Não gosto de jeito nenhum de preparar esboço. Sempre fui uma pessoa que gosta de esperar única e exclusivamente no Senhor. Porque eu posso preparar um esboço, posso preparar um sermão e falar muito bem aos ouvidos de todos aqui. Porém, eu não posso falar ao coração. Eu posso ilustrar uma mensagem, trazer uma mensagem com começo, meio e fim, e os irmãos sentirem alegria ao ouvi-la. Mas falar ao coração, somente um pode fazer. Nesta noite, eu não me atreveria a falar uma só palavra entre os irmãos. Nesta noite eu não me atreveria a ler sequer estes versículos que foram lidos. Mas eu quero que nesta noite os irmãos se esqueçam que eu estou ocupando esta tribuna. E que não olhe para Joel, mas que olhe para Jesus Cristo. Porque se os irmãos pedirem para o Senhor, eu tenho certeza absoluta que Ele há de falar com você. Porque eu conheço você, porque estou te vendo nesta noite, mas não sei nada a respeito de você e da tua vida. Mas o Senhor que eu conheço, Ele conhece você por dentro e por fora.
Ele sabe muito mais de você do que você mesmo. E nesta noite eu quero que você espere única e exclusivamente nele. Os irmãos podem dizer amém? Glória ao Senhor. Nesta noite o Espírito do Senhor nos levou a focalizar um dos nomes de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é identificado através destes versículos e de outros tantos, mas principalmente através destes que nós lemos nesta noite, como sendo a própria palavra de Deus. João falou a respeito dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A prova disto está quando Deus foi formar o primeiro homem lá no jardim do Éden. Ele usou a expressão no plural: vamos fazer, ou façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esta outra pessoa a quem Deus convidara para fazer o homem era a pessoa augusta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos para toda a Bíblia, nós vamos encontrar Jesus com os mais diversos nomes. Ele foi o leão da tribo de Judá. Ele foi também a semente da mulher. Ele é o cordeiro mudo. Isaías também o chamou, inspirado por Deus, de o braço do Senhor, conforme encontramos lá em Isaías 51, que ele era identificado, o braço do Senhor. Em quem se manifestaria o braço do Senhor? E mais para frente no mesmo livro, Isaías pergunta outra vez, inspirado pelo Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele também levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui no Evangelho de João, nós encontramos este texto que parece muito com aquele de Isaías. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João conclui esta sua escrita neste evangelho dizendo que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nesta noite nós queremos identificar a pessoa augusta de nosso Senhor Jesus Cristo com a própria Bíblia. Existem muitas pessoas que nem têm Bíblia, e quem tem às vezes nem faz caso de usá-la como deveria ser usada. Há muitas pessoas que têm a Bíblia apenas para enfeitar uma estante. Há pessoas que têm a Bíblia apenas para dizer que é crente e faz questão de andar com ela, mas não tira tempo para examinar aquilo que está escrito. Há muitas pessoas que são exímias leitoras da Bíblia, mas no entanto não são examinadoras. A Bíblia não é apenas para ser lida. A Bíblia diz, ela própria ensina, que ela tem que ser examinada. Jesus falou que nós devemos examinar as Escrituras. Ele falando àqueles judeus dos seus dias, ele disse a respeito disso: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se nós olharmos este livro da capa preta, nós vamos encontrar Jesus lá no Gênesis. Se nós olharmos este livro através dos profetas, nós vamos encontrar Jesus na vida dos profetas. Se nós olharmos para o livro de Daniel, um dos homens mais sábios daqueles dias, nós vamos encontrar
era a pessoa de Jesus falando com Daniel. Tão logo ele teve aquela visão, e Daniel estava como que morto, e alguém chegou para Daniel e disse: paz seja contigo, e colocou sobre Daniel a sua destra, e Daniel se levantou, e aquele homem, eu sei que era Jesus, e falou com Daniel. Aquele Jesus do Velho Testamento, aquele Jesus dos profetas, aquele Jesus do Novo Testamento, é o Jesus que está aqui nesta noite, nesta reunião, porque ele falou através da sua palavra. Onde quer que vocês venham se reunir através dos anos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza absoluta, pastores, que Jesus Cristo está aqui nesta noite. Eu tenho certeza absoluta que nesta noite nós não estamos sozinhos nesta reunião. Eu não me atreveria a sair lá de Curitiba para vir aqui apenas para falar para um grupo de pessoas se eu não tivesse certeza da presença de Jesus. Nós só estamos ocupando esta tribuna nesta noite porque sabemos que Jesus Cristo está aqui conosco. Quando eu olho para este livro da capa preta chamado Bíblia, eu posso identificá-lo como uma pessoa de Jesus. Eu não quero que ninguém venha idolatrar este livro, mas eu gostaria que todos olhassem para este livro com certo respeito, porque este livro é a forma de Jesus em forma de brochura. Jesus Cristo é a palavra de Deus, e a prova disso está nos anais da história. Os maiores homens, este livro venceu reinos. Houve homens que jogaram estas escrituras ao fogo. Houve perseguições deste livro por parte de seitas religiosas. Muitos destes livros foram parar na fogueira. O diabo tentando silenciar este livro e apagá-lo para sempre. E hoje nós temos o privilégio de tê-lo em nossas mãos. Este livro não é um livro comum. Este livro é infalível, palavra de Deus. Nesta noite eu quero falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Eu não vim aqui para defender a Bíblia, pois a Bíblia não precisa ser defendida. Como disse Charles Spurgeon, este livro é como um leão, ele se defende só. Soltemo-lo, é só soltar, e este livro se defende sozinho. Não existe nenhuma obra no mundo capaz de ser comparada à Bíblia Sagrada, porque este livro fechado é um livro comum, como um outro qualquer, que pode ser lançado ao fogo, que pode ser exterminado, mas ele aberto é a boca de Deus falando à humanidade. Aleluia. Nunca vi um livro mais poderoso do que a Bíblia Sagrada. Eu já conheço diversas obras de diversos escritores, até de nomes admiráveis, mas eu não conheço nenhum livro que seja capaz de ser pelo menos comparado à Bíblia Sagrada. Existem livros de bons escritores, livros maravilhosos, mas nenhum igual à Bíblia, porque este livro aqui fala das coisas que o olho não viu, daquilo que jamais havia passado pela mente do homem. Este livro fala-nos, este livro ensina-nos, este livro inspira-nos. Este livro é capaz de fazer com que o homem abandone o pecado e volte para Deus. Eu poderia ficar esta noite inteira falando a respeito deste livro, e eu tenho certeza que eu não sairia daqui, eu sairia daqui sem concluir tudo aquilo que Deus me daria a respeito deste livro. Mas eu quero falar um pouco do Senhor deste livro. Eu quero falar um pouco de Jesus de Nazaré, aquele homem que foi à cruz, e aquele homem que muitas das pessoas olharam para ele e o abandonaram. Olharam para ele simplesmente e não deram crédito à sua pregação. Aquele homem a respeito de quem a maioria dos seus contemporâneos gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E eu parei para pensar, por que será que Jesus foi à cruz? E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: que se Jesus voltasse de novo para realizar e agir conforme ele realizou e agiu no passado, eu não sei se o fim dele seria diferente do que foi naqueles dias. Se ele viesse com o fim de fazer exatamente o que ele fez naqueles dias, eu não sei o que eu e você faríamos da pessoa de Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus veio, o mundo estava envolvido com as suas religiões. Os homens tinham as suas religiões. Existiam religiões boas naqueles dias. Existia a seita de fariseus e de saduceus. Existia a seita dos estoicos e dos epicureus. Existia a seita do zelotaísmo. Existia a seita de Herodes. Existia tantas seitas boas, e a respeito de algumas delas, o próprio Jesus
Jesus falou e deu testemunho. Ah, mas ele veio em meio a todas aquelas seitas e religiões, e ele veio trazendo o evangelho, que é boa nova, veio trazendo para a maioria uma nova religião, uma nova seita, e as pessoas olhavam para Jesus de Nazaré, e eu creio que a maioria perguntavam entre si: quem será este homem? Afinal de contas, o que este rapazinho de 33 anos veio trazer para nós? Afinal de contas, nós já temos a nossa religião. Quem sabe você está aqui nesta noite e não sabe o que é que esses crentes estão fazendo aqui nesta igreja. Quem sabe você está perguntando por que será que aquele irmão desta igreja insistiu tanto para que eu viesse aqui. Eu sei porque você veio aqui. Você tem a tua religião e eu também tenho a minha. Quem sabe aqui tem pessoas de diversas religiões, mas eu quero dizer uma coisa: eu não vim aqui para trazer para você uma religião nova, não, senhores. Eu não vim aqui para trazer para você uma filosofia diferente. Eu vim aqui para trazer para você uma pessoa capaz de transformar a tua vida. Eu vim aqui para falar para você a respeito de um homem capaz de perdoar os teus pecados e purificar você. Você talvez esteja pensando, eu sei que o pensamento da maioria é este: religião não salva. E eu concordo com você que religião não pode salvar. E eu sei que muitos dos senhores talvez pensem nesta noite: ah, pastor, sabe de uma coisa? Todas as religiões são boas porque afinal de contas todas elas falam de Deus. E quem sabe você tem até um pensamento formado: ah, todos os caminhos são iguais porque o final dele é sempre a mesma coisa. Qualquer pessoa que tem uma religião, ele tem que ter uma, não importa qual seja. Talvez você seja uma pessoa que pense desta maneira. Eu quero que você pense um pouco junto comigo. Se religião salvasse, senhoras e senhores, se todos os caminhos levassem a Deus, Jesus precisava ter vindo? Jesus precisava ter vindo se todas as religiões levassem a Deus? Se todos os caminhos salvassem? Se todas aquelas religiões existentes naqueles dias fossem capazes de levar ou de salvar o homem, o que é que Jesus veio fazer? O que teria vindo Jesus fazer? Por que pregar uma nova religião quando todas aquelas religiões que falam de Deus levam o homem ao céu? Eu quero dizer nesta noite que existe caminho que ao homem parece direito, mas o término dele é caminho de morte. E Jesus veio, tinha religiões lá que guardavam o sábado, como era o caso da religião dos fariseus. Os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos, eram pessoas que faziam reuniões nas ruas, nas praças, eram pessoas dizimistas, eram pessoas das quais o próprio Jesus deu testemunho dizendo: fazei tudo que eles, observai tudo que eles vos disserem, os fariseus e saduceus, mas não andai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ele estava falando especificamente dos fariseus. E os saduceus, quem era? Os saduceus eram uma mistura de religião e política. Mas além dos saduceus e dos fariseus, existia uma seita muito importante naqueles dias, que era a seita de Herodes. A seita de Herodes era apregoada para aqueles homens daqueles dias. As pessoas acreditavam que Herodes o Grande era o Messias prometido que já havia chegado, que já havia vindo. E as pessoas acreditavam, então cada um escolheu a sua religião. Existia também o zelotaísmo, que era aquela seita da qual Pedro fazia parte. Era uma religião que impunha a sua fé, a sua crença na base da espada, e as pessoas tinham que acreditar. Se não acreditasse no zelotaísmo, entravam na espada e morriam. Era uma espécie de maometanismo de hoje, dos nossos dias. Existia também a seita dos estoicos e dos epicureus. A seita dos epicureus, por exemplo, era uma seita que pregava que Epícuro, aquele homem que havia escrito, aquele filósofo grego, que havia escrito 39 obras de grande circulação naqueles dias, era um filósofo grande, a sua filosofia podia salvar o homem. E eles ensinavam que os homens adeptos da seita de Epícuro deviam gozar dos prazeres terrenos, porque afinal de contas, esta era a sua porção que Deus o entregava. Os epicureus e os estoicos já era totalmente ao contrário. Pregavam que os homens deviam abandonar todos os prazeres terrenos se quisessem chegar até Deus. Jesus chegou no meio disso tudo. Imagine, senhoras e senhores, se nós vivêssemos naqueles dias. Eu já havia escolhido a minha religião. Se eu vivesse nos dias de Jesus, eu ia ser fariseu.
eu ia ser colega de Paulo de religião. Por quê? Porque a seita dos fariseus era uma seita boa. Naqueles dias, os 5 primeiros livros da Bíblia, para os judeus, como é até hoje, era observado ao pé da letra pelos fariseus. Eles guardavam o sábado, eles eram dizimistas, eles amavam os lugares nas sinagogas, eles estavam nas praças fazendo as suas pregações. Jesus até endossou aquela religião dizendo: fazei de tudo o que eles vos disserem, mas não andai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Se existia essa religião tão boa, o que é que Jesus veio fazer então, senhoras e senhores? Ele veio porque nenhuma destas religiões podia salvar. Ele veio porque ele era o enviado de Deus. Ele veio porque ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele veio porque ele é, como disse João, quando ele chegou para ser batizado e ele ia saindo da água já, João esticou o dedo e apontou para ele, dizendo para os seus discípulos e para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião, mas ele veio trazer salvação para todos os homens. E se ele viesse hoje, que pregação ele pregaria hoje aqui? Se nós vivêssemos naqueles dias, será que nós íamos aceitar a pregação do moço de Nazaré? Ou iríamos simplesmente, como fez a maioria, abandoná-lo? Porque a pregação de Jesus era dura. Não era uma pregação muitas das vezes gostosa de ouvir. A Bíblia diz que ele falava como quem tem autoridade. Vocês já viram uma autoridade falar? Se a pregação do João o Batista era dura, muito mais a daquele que estava para chegar. João lá no deserto, sem realizar nenhum milagre. Jerusalém, a adjacência, toda a Judeia, além do Jordão, ia ter com ele no deserto. E a pregação dele era raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, ou não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que eu quero para que vocês desçam as águas batismais é frutos dignos de arrependimento. E ninguém falava tão bem quanto João. Sem realizar nenhum milagre, a multidão ia para ter com ele no deserto. E a fama de João chegou até no alto escalão do governo. E um após outro chegava no palácio do rei e perguntava: quem é aquele João? Quem é aquele homem que está no deserto? Que não se alimenta como a maioria, que não se veste como a maioria, mas quando fala, a sua voz parece trovão. Quem é aquele João? E chamaram a João. E os principais, as autoridades perguntaram: quem é João? És tu Elias? És tu Messias? És tu um profeta? E a resposta de João sempre negativa. Então quem sois? Diz-nos, ó João, quem é João? Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu, João, não sou digno sequer de desatar as correias de suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim é muito mais poderoso do que eu, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus! E ele chegou. E como seria a pregação de Jesus? Talvez nós temos olhado muito para as bem-aventuradas, ou as bem-aventuranças, o sermão da montanha, mas nós não temos olhado para a prática da pregação de Jesus de Nazaré e suas ações. Se nós pararmos para olhar para este outro lado da vida de Jesus, eu não sei não se muitos de nós, se vivêssemos naqueles dias, não tomaríamos a atitude que a maioria tomou com respeito a Jesus. Pastor, por que é que o senhor está falando isso? Porque Jesus naqueles dias fez coisas, senhoras e senhores,
tremendas. Houve um sábado como hoje que ele chegou numa igreja daqueles dias, no templo, e os homens estavam lá comprando, vendendo, negociando. E ele entrou o templo adentro, e ele viu cambistas, gente vendendo pombas, negociantes. Ele já começou virando mesas de cambistas e dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vós a tendes transformado em covil de ladrões e salteadores. E como se não bastasse, ele ainda fez um azorraque de cordas e ameaçou os vendilhões do templo. Imagine, senhoras e senhores, o que eu e você pensaríamos desse Jesus de Nazaré se nós vivêssemos naquele dia, naqueles dias. Porque ele não tinha nada mais do que 33 anos aproximadamente, menos de 33 anos. Não sei se ele tinha sequer um fio de cabelo branco, porque eu já tenho pelo menos 10 anos, já vivi mais 10 anos do que ele viveu no corpo. Era um menino entrando o templo adentro. Lá estavam os sacerdotes maiorais, homens de cabelos brancos e outros sem eles. Entra Jesus, vira a mesa de cambistas, coloca a ordem na casa, e nós estávamos supomos, irmãos, que nós estivéssemos lá, vendo esta cena toda. Será que não tem ninguém que tem coragem de peitar esse Jesus? Este menino, este rapaz, que faltou com respeito, que invadiu o domicílio alheio, que virou mesas de cambistas, que abriu pombais e que ainda ameaçou com as orracas de cordas. Que audácia desse Jesus! Mas não demorou muito, apareceu um maioral, sabichão. Se eu vou fazer esse Jesus calar a boca, aí vai ser agora. E chegou face a face e perguntou-lhe: com que autoridade fazia essas coisas? Tu tens aí, talvez pensou consigo, eu vou ver se ele tem a carta do presidente do templo para tomar esta atitude. Eu quero saber se ele tem um mandado do rei para entrar aqui no templo, no lugar sagrado, e fazer isto. E olhando para os olhos de Jesus, diz: com que autoridade fazem essas coisas? Jesus olhou para dentro dos olhos daquele sabichão e perguntou-lhe: eu também lhe faço uma pergunta. O batismo de João é dos homens ou de Deus? Aquele homem pensou consigo bem: se eu disser que é dos homens, o povo que está aí fora vai me apedrejar, porque tem João como profeta. Se eu disser que é de Deus, ele vai me dizer: então por que você não obedece? Como bom político, eu vou ficar em cima do muro. Eu vou dizer que não sei. E eu quero ver como é que esse menino chamado Jesus vai fazer para sair desta. Olha, eu não sei se o batismo de João é dos homens ou é de Deus. Jesus olhou dentro dos olhos daquele sabichão e disse-lhe: nem eu te digo com que autoridade faço essas coisas. Se você não responde a minha pergunta, eu não sou obrigado a responder a sua. Estamos conversados. A casa de meu pai será chamada casa de oração. E esta fama de Jesus correu. Logo chegou nos ouvidos de Herodes. Herodes ficou furioso, porque além disto, ele ainda ficou sabendo que ele havia chamado seus discípulos em particular e tinha confidenciado: olha, guardai-vos do fermento de Herodes. Os discípulos até pensaram que era sobre o fermento do pão que ele estava falando. Aí Jesus falou abertamente: não, é a sua doutrina, é a doutrina errônea de Herodes. É mentira que ele anda pregando, dizendo que é o Messias. Ele não é Messias coisa nenhuma. Herodes o Grande não é Messias coisa nenhuma. Guardai-vos desta doutrina. Herodes ficou sabendo e mandou um recado para Jesus. Jesus estava num determinado lugar, chegou lá o portador. Olha, Jesus, sabia que Herodes está à tua procura? Jesus virou para aquele portador e disse: vai lá e diga para aquela raposa que hoje e amanhã eu evangelizo aqui, e ao terceiro dia eu subo para Jerusalém, para que não morra um profeta fora de Jerusalém.
Como eu e você íamos receber esta atitude deste menino chamado Jesus de Nazaré? Olhando para os nossos líderes religiosos, homens de cabelos brancos, homens letrados que passaram ensinos religiosos para nós. Se nós vivêssemos naqueles dias, nós íamos ficar com eles ou com um menino chamado Jesus? Pense nisto, senhoras e senhores. Quem você escolheria? A fala de Jesus nem sempre era gostosa de ouvir, não. Ele provocou sedição. Ele provocou divisões. Ele provocou um alvoroço tão grande nos seus dias, porque a questão era de vida ou morte. As religiões estavam levando as pessoas para o inferno, e ele precisava levar o povo para Deus, para a verdade. Então ele travou uma batalha, uma guerra, para poder salvar o homem. As religiões estavam enganando os homens, e ele expôs a sua própria vida, pregando sério contra reis, contra príncipes, contra sacerdotes. Como você receberia Jesus de Nazaré? Na cadeira de Moisés, disse ele, estão assentados escribas e fariseus. Olha que mensagem dura. Observai tudo o que eles vos disserem, mas não andai em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam. Pense nesta fala do corajoso menino de Nazaré. Permita-me chamá-lo de menino, porque ele tinha muito menos idade do que eu tenho hoje. Vós que limpais o exterior do copo e do prato, quando o seu interior está sujos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que o seu exterior fique limpo. Se dirigindo aos principais, disse-lhes cara a cara: condutores cegos que coais um mosquito, engolis um camelo. E continuou falando: vós que dizeis que aquele que jurar pelo altar ou pelo ouro que está sobre o altar, isso nada é. Condutores cegos, qual é maior? O altar, o ouro, ou o altar que santifica o ouro? Vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, disse ele. Por fora realmente pareceis bonitos e formosos, mas por dentro estáis todos cheios de ossos de mortos e de toda espécie de imundície. Fariseu cego! Já pararam para pensar o que era falar isso de líderes? Não era para o povão, não era para líderes. Vós percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é isso? Fazer proselitismo era pregar a religião judaica para as pessoas que não entendiam de religião, para fazê-las tornarem crentes no judaísmo. Era isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Vós percorreis a terra e o mar para fazer um prosélito, e depois de o haver desfeito, tornais ou os tornais filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Pararam para pensar nesta pregação de Jesus, chamando líderes de pregadores de inferno, e aqueles que creem como filhos do inferno 2 vezes mais ainda. Mas a pregação ficou ainda mais pesada: serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como eu e você íamos receber a Jesus se nós fôssemos da seita dos fariseus, hein, senhoras e senhores? Não demorou muito não, ele foi parar nas barras dos tribunais. E eu tenho aqui em minhas mãos a peça processual de Cristo. E Pilatos, com seu peito inchado, deu a sentença maior. Não obstante ter sido admoestado por sua esposa, pois numa noite anterior ela sofreu muito, porque teve um sonho no qual
ela viu a Jesus de Nazaré como filho de Deus. Chamou o esposo e disse: olha, veja lá o que você vai fazer em julgar este homem, porque esta noite eu sofri demais por causa dele. Mas não adiantou. E lá está a peça processual, que nós conseguimos uma cópia autêntica no Museu da Espanha. E ele, com o peito inchado, Pilatos, disse: eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidência, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo de Nazaré, varão sedicioso, que pregou contra o templo, não tem cessado de ensinar para pobres e ricos ensinos que contrariam os nossos costumes. Que este Jesus de Nazaré saia daqui desta audiência, levando às costas a sua cruz, e que ele seja levado ao monte chamado Caveira, e ali ele seja executado como todo e qualquer malfeitor, e que ninguém se atreva impedir ou tentar impedir esta sentença. E eu selo este documento, e comigo estão 12 homens representando as 12 tribos de Israel. Um de cada tribo assinou junto o documento que levou Jesus à cruz. E ele foi à cruz pelos meus e pelos teus pecados. Mas eu não tenho um pingo de dúvida que se ele voltasse hoje, a pregação dele seria muito mais dura do que aquela que ele pregou naqueles dias. Seria, pastor? Seria. E eu não sei não o que muitos de nós iríamos fazer do homem chamado Jesus de Nazaré. Porque naqueles dias tinha religião que ele podia endossar até. Hoje também temos. Mas naqueles dias não existia tantas seitas tão falsas e tão mentirosas como as seitas existentes nos dias atuais. Senhoras e senhores, que mensagem Jesus pregaria hoje, por exemplo, contra a seita do espiritismo? Você que é espírita e que está aqui nesta noite, escute isso. Que mensagem Jesus pregaria hoje contra esta seita? Se ele chamou os saduceus e fariseus, principalmente os fariseus, de serpente e raça de víboras, filhos do inferno, que estavam pregando coisas que levariam pessoas para o inferno, o que ele pregaria contra os espíritas hoje? Pastor, mas eles também estão falando em Deus. E quem te falou que o diabo não fala em Deus? Ah, pastor, religião não se discute. Discute sim, porque ele veio e discutiu religiões. Ah, pastor, será que está certo discutir religião? Está mais que certo, porque Paulo discutiu religião, Pedro discutiu religião, os apóstolos discutiram religião, porque afinal de contas são almas que estão em jogo. Paulo, quando chegou em Atenas, viu a cidade, o povo tão entregue à idolatria. A Bíblia diz que ele foi para o Areópago, e lá ele disputava. Tem uma passagem naquele mesmo texto que diz que ele contendia com os estoicos, com os epicureus, com os filósofos, porque ele viu o povo tão entregue a coisas, as crendices mentirosas. O espírito de Paulo se comovia dentro dele. Chegou em Éfeso também, viu uma cidade inteira adorando Diana, e deu um alvoroço tão grande porque Paulo peitou Diana e os seus seguidores. E a fama de Paulo sempre chegava primeiro. Aquele que tem perturbado o mundo chegaram até nós, ou aqueles que perturbaram o mundo têm chegado até nós, porque eles têm dito que aquilo que se fazem com as mãos não são deuses.
e o nosso comércio está para cair por terra. E eu só sei dizer que deu um alvoroço tremendo lá em Éfeso. Mas não obstante aquele alvoroço, ficou a igreja montada lá em Éfeso. Foi assim que o evangelho chegou até nós, senhoras e senhores. Pense nisto, senhoras e senhores. Eu sei que a tua religião prega para você uma reencarnação. Eu quero te dizer que seus líderes são serpente e raça de víboras. Sabem por quê? Porque eles são piores do que os fariseus. Se você está acreditando numa reencarnação, saiba que os teus líderes estão te ensinando que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não tem valor algum. Sabiam? Se você acredita numa reencarnação para através dela herdar a vida eterna, saiba que os teus líderes que te ensinaram isso, tiraram ou tentaram tirar o valor expiatório do sangue vertido na cruz. Se eu posso pagar os meus pecados, pense isto, senhoras e senhores. Você que é espírita, pense nisto. Se eu e você podemos pagar os nossos pecados através de um novo nascimento, nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo e morrendo, até alcançar a perfeição para entrar no céu, o que veio Jesus fazer aqui? Pagar algo que eu podia pagá-lo através de uma reencarnação? Eu sei que a tua religião diz que inferno não existe. Eu sei que a tua religião está ensinando para você que esta história de inferno é apenas simbólico. É apenas um tipo figurativo das escrituras. Eu não sei o que os teus líderes religiosos estão te dizendo no tocante a estas coisas. Mas informado estou de que existe inferno. Existe, pastor Joel? Existe. E reencarnação é uma mentira de Satanás, que quer te prender até no momento em que você descer a sepultura, esperando nascer outra vez para pagar numa outra vida os pecados cometidos nesta. Então a Bíblia tem que ser rasgada, o seu capítulo 9 do versículo e o versículo 27 mais precisamente da carta aos Hebreus, que diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Se houvesse reencarnação, esta parte das escrituras sagradas, senhoras e senhores, tinham que ser rasgada e jogada fora. Se houvesse reencarnação, seria desnecessário Jesus vir e morrer na cruz. Eu sei que o senhor Paiva Neto, falso profeta e serpente, e tem pregado, tem ensinado que essa história de inferno é invenção bíblica. Eu quero dizer para você que o autor da Bíblia, a própria Bíblia, a infalível palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, falou sobre o inferno. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o. Se você colocar os teus olhos sobre uma mulher para cobiçá-la, você já adulterou contra ela. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lance-o para longe de ti, porque melhor seria perder um dos teus membros do que ter o teu corpo inteiro e ir para o inferno de fogo. Não me interessa que Paiva Neto tenha ensinado, eu fico com o que a Bíblia diz: existe inferno, porque Jesus falou que há. Eles mentem, senhoras e senhores. Eles querem prender. Por que, pastor Joel, o senhor está pregando esta palavra? Porque quem está falando é Jesus Cristo. Porque eu vim aqui em nome dele, e ele falou através da sua palavra: vocês serão levados para falar para governadores e reis. Mas lá chegando, não penseis naquilo que haveis de dizer. Abre tão somente a tua boca, e o Espírito de vosso Pai, que habita em vós, falará por vós. Saiba que nesta noite o Senhor nos inspira para que preguemos estas coisas aqui. Pastor, você diria: eu não sou espírita, eu sou católico, apostólico e romano. Pior ainda. Pior ainda.
Por quê, pastor Joel? Porque a igreja católica e apostólica e romana, a Bíblia chama de mãe das prostituições e abominações da terra. Por quê, pastor Joel? Porque ela ensinou dogmas e preceitos humanos. E como bom católico que fui, eu aprendi os seus ensinos. Tenho um primo que é padre. Meu pai era rezador de terço. E nós acreditávamos que depois da morte, nós ainda tínhamos que enfrentar um purgatório. Para que purgatório, pastor Joel? Para purgar os pecados. Eu aprendi isto. E você que é católico também sabe disto. E analisando a história sagrada, analisando a Bíblia de capa a capa, sou um leitor que já li os 66 livros da Bíblia, sem contar os apócrifos da Bíblia católica. Diversas vezes, e não encontrei a doutrina do purgatório. Não consegui encontrar o tal purgatório. Senhoras e senhores, pense nisto. Que mensagem Jesus pregaria contra o senhor Caron Wojtyła? Se ele chamou os sacerdotes daqueles dias de serpente e raça de víbora, filhos do inferno, o que ele pregaria hoje para esses padres mentirosos que andam pregando essas mentiras para o povo? Se você acha que os judeus foram cruéis com Jesus, será que se você vivesse naqueles dias e fizesse parte de uma daquelas seitas, não teria feito o mesmo?